Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vidão Cast. Roda a vinheta, Lucas! Hoje, nosso papo é sobre algo que todo mundo vem sentindo na pele, ou melhor, nas vias respiratórias. Você é aquela pessoa que toda vez que muda o clima fica doente? Ou você conhece alguém que tem rinite, sinusite, otite, todas as ites? Os jornais, pesquisadores e estudiosos avisam: as mudanças climáticas já são uma realidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, por conta das mudanças climáticas, até 230 mil pessoas podem morrer por ano. Mas e aí? Como é que cuida da saúde com tanta instabilidade? Hoje eu tô com muitas dúvidas. E eu tô aqui com o Flavinho, o meu co-host. Bem-vindo, Flavinho. Pessoal, Flávio Freire, Livinha. head de conteúdo. Eu gosto de fazer episódio acompanhado, viu, doutor Rodrigo? Eu não gosto de ficar só, não. Gosto de ter gente que pergunte comigo. E também estou aqui com o doutor Rodrigo Sadenberg, gerente médico nacional de pesquisa da Apivida. Bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de poder falar para as pessoas a importância desse tema que nós vamos falar hoje. O prazer é todo nosso. A gente estava aqui no maior papo com o doutor Rodrigo e a gente estava falando das questões respiratórias, né, doutor Rodrigo? E a gente estava falando que a urbanização, o mundo só anda para frente, né? Então, a urbanização, o crescimento das grandes cidades, o aumento da poluição contribuem para as doenças respiratórias. Isso é um fato. Agora, a pergunta que não quer calar. Em meio a tanto calor, umidade, frio, poluição, chuva, como é que a gente protege o nosso pulmão e a nossa respiração? Tem algumas dicas práticas que a gente pode aplicar ao nosso dia a dia para proteger o nosso pulmão e a nossa respiração? Sim, ótima pergunta. Essa é uma dúvida que as pessoas têm tido muito, né? E me mandado muito no Instagram essa pergunta. Na verdade, o que acontece? O mundo só cresce. E com isso, a gente esquece da nossa saúde. E quem paga o preço somos nós. Então, o que acontece? Com o aumento da poluição, né, a gente tem várias partículas em suspensão no ar. Imagine você, te falei, você mora em São Paulo? Para quem mora em São Paulo, você fuma de saída de 5 a 7 cigarros por dia. Eu fiquei chocada. Tu sabia disso? É uma informação realmente que você se assusta, né? Eu fiquei assustada. Quando você pensa. Eu até brinquei com o doutor Rodrigo. Se você falar isso no episódio, eu vou levantar da mesa e vou chorar. Calma, isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo da nossa conversa. E nós temos aí vários gases tóxicos suspensos, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, ozônio, o gás radônio, e todos eles sabidamente são maléficos à saúde. Respondendo à sua pergunta, o que a gente pode fazer para minimizar os danos do contato que nós temos? Porque nós aspiramos o que está suspenso no ar. Isso é inevitável, não tem como a gente fugir disso. É o quê? No ambiente, naquela época que a gente ficou aí há 2 semanas, numa seca tremenda, meses sem chuvas, aquecimento e queimada, de uma combinação de vários eventos que aconteceram ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? O ar ficou mais seco, nós chegamos a ter aqui 10% de umidade do ar. Só para você ter uma ideia, em termos comparativos, o deserto do Atacama, que é próximo do insalubre, é 20%. Então, nós ficamos pior do que o deserto, em termos de umidade. Aquecimento e queimada, a fuligem, tudo isso aí ficou no ar e nós respiramos isso aí. Então, quem mora próximo às queimadas e quem mora próximo às fábricas, a recomendação do Ministério da Saúde naquela ocasião era utilizar máscaras. Sim. E fazia todo sentido isso aí. Teve até um clima, eu ficava assistindo jornais e vendo as fotos dos meus amigos que moravam nessas regiões, eu fiquei lembrando da pandemia. Sim. Sim, é Que verdade. todo mundo usava máscara para se E a proteger. recomendação, inclusive, para quem mora muito assim, ao lado das queimadas ou quem trabalhava ajudando para apagar os incêndios, é usar a N95, que é aquela máscara que protege das micropartículas. A máscara cirúrgica não protege das micropartículas. E elas, nós vamos falar mais tarde delas. Elas são o motivo principal hoje da relação com o câncer de pulmão. E outra coisa importante se fazer também é umidificar o ambiente. Ah, mas eu não tenho umidificador. Não tem problema, você põe um balde com água, você pode colocar toalhas umedecidas ao redor. Isso ajudou muito naquela ocasião. E o mais importante de tudo é não se expor ao sol entre as 10 e 16 horas, hidratar bem, a gente fala bem aqui, o mínimo é 2 litros de água por dia,
Então, as recomendações principais eram essas naquela ocasião em que nós enfrentamos os dois fenômenos simultaneamente. Essa foi essa questão da proteção, né? Entendi. O maior desafio que eu percebo em relação a isso é porque quando existe um fenômeno, por exemplo, tá tendo uma queimada e você vê o fogo, você consegue saber, aqui tem um fogo, vou me proteger. Mas quando a gente sai de casa, ninguém vê o ar. A gente não consegue, não é algo palpável. Então verdade. você falou aí de várias coisas que tem no ar e a gente fica, caramba, então a gente realmente precisa se proteger. Porque por a gente não ver, a gente pensa que é inofensivo, mas a gente consegue sentir. Tem que ser um cuidado constante, né? Existe esse cuidado mais emergencial em situações como essa, mas um cuidado Perfeito, constante, Flávio. Sem dúvida. com a nossa respiração, com o ar, né? Sim, Isso. E é importante dizer também assim, quem tem já problema respiratório, otite, rinite, ou crises alérgicas como bronquite, por exemplo, ou asma, que é uma reação da via aérea, essas pessoas tiveram exacerbação dos sintomas durante esse período e podem continuar apresentando isso na evolução, porque a gente continuou com o ar numa qualidade muito ruim ainda, né? Não sei se vocês se lembram, teve um instituto suíço, uma plataforma, que estava qualificando o ar no mundo. E São Paulo figurou entre as 3 capitais mais poluídas do mundo. Algo que me chamou muita atenção naquelas semanas das queimadas que aconteceram, já há um tempo eu moro aqui em São Paulo e sempre via a qualidade do ar moderada no termômetro, algumas vezes até ruim. Mas nós passamos 2 semanas com a qualidade do ar muito ruim. E você sentia essa dificuldade, né? Ao caminhar, ao respirar, eu realmente sentia, estava muito seca. pesado o ar. Isso me chamou muita atenção. Isso prejudicou as pessoas, né? Porque Claro. quem já tem problema respiratório foi procurar as emergências, obviamente. E nós tivemos nos hospitais do Brasil inteiro uma maior procura por conta desses quadros E respiratórios. essas ites, né, a rinite, que eu falei aqui no começo, rinite, otite, sinusite, sempre tá nas principais buscas Verdade. do Google. Não é? Porque a maioria das pessoas tem. Então, nessas épocas, né, doutor Rodrigo, elas ficam ainda mais frequentes, não é isso? Mas tem um dado importante. Além de ficarem mais frequentes, quem não tem pode apresentar também. Então, por exemplo, eu não tenho, mas eu posso Mas você pode ter uma desenvolver... rinite por conta do ar, da qualidade do ar, que estava muito ruim. Entendi. Você pode apresentar. Entendi. Então não é que você não tem, você não pode ter. Você pode ter. O que acontece, a preocupação maior é quem já tem, porque quem já tem vai exacerbar. Então, imagina um paciente idoso com pneumonia. A pneumonia pode piorar por conta da qualidade do ar. Entendi. Criança abaixo de 5 anos, por que preocupa? Porque não tem sistema imunológico totalmente formado ainda. Então, são pessoas mais propensas a infecções respiratórias. E um dado importante, quase a metade das mortes por pneumonia em crianças abaixo de 5 anos é por causa da poluição. Não Assustador sabia. esse número. Assustador esse número. Sim, Isso sim. cada vez piora mais. Por É quê? muito Porque preocupante. as cidades só crescem, cada vez mais indústria, cada vez mais poluição e a gente fica exposto a tudo isso aí, né? Entendi, doutor Rodrigo. E, Flávio, essa questão do meio ambiente tem tudo a ver com a saúde, né? É verdade, Livinha. Saúde, cuidar do meio ambiente, isso tem tudo a ver conosco aqui na Apvida, né? Inclusive aqui na Apvida, a gente ciente do nosso tamanho, ser o maior ecossistema de saúde da América Latina, a gente, além de políticas voltadas para esse cuidado, né, com o meio ambiente, a conservação do meio ambiente, existem áreas específicas para isso, áreas de sustentabilidade, área de meio ambiente, com diversas iniciativas e programas, né, como Guardiões do Meio Ambiente. A gente tem preocupação, utilização de energia renovável, descarte adequado de resíduo, entre várias outras coisas. E aí, doutor Rodrigo, dentro desse contexto, se nós não nos cuidarmos, quais doenças a gente pode ter? Essa pergunta é imprescindível, porque as pessoas imaginam que porque a gente respira um ar poluído, só os pulmões acabam sendo acometidos. Isso não é verdade. O que acontece? Nós temos algumas partículas em suspensão no ar, muito pequenininhas, são micropartículas, chama MP2,5. Tem 2,5 micrômetros de diâmetro. Pra você ter uma ideia de mundo real, isso é 30 vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo. Caramba! Então isso fica em suspensão, você aspira isso aí. É uma partícula de É uma ar? partícula feita de queima de combustível, geração de energia, Entendi. da poluição de maneira geral. Ela fica em suspensão. E tem ainda os gases tóxicos, né? O radônio, que a gente sabidamente sabe que ele é, de fato, um dos causadores do câncer de pulmão, e dentre outros problemas. Monóxido de carbono, que é a emissão dos gases, que é da queima de combustível dos carros e assim por diante.
toda essa combinação dessas partículas, o que acontece? Quando a gente respira esse ar vai até os alvéolos, que é a menor unidade respiratória que nós temos nos pulmões, o sangue absorve essas micropartículas e elas caem no sangue. Então não é só câncer de pulmão ao longo do tempo da exposição, nós temos maior risco de infartos, de isquemias coronarianas. Até Eu não sabia disso. Eu não fazia a menor Por quê? ideia. Porque essas substâncias elas caem no sangue, elas obstruem as artérias. E o que causa o infarto? A obstrução da artéria coronária. A gente pensa que a gente está respirando e tá tudo indo pro pulmão, mas na verdade está indo para todo o nosso corpo. Todo o Né? seu corpo. todo o nosso... Tem mais paciente com AVC por causa da poluição, tem mais paciente com infarto, com angina e com Eu doença vou comprar uma coronariana. máscara hoje. Ou embora para Jericoacoara. Ou embora para Jericoacoara, né, doutor? Então, essas doenças são doenças assim, que mais matam no mundo, são as doenças cardiovasculares. Então, o pulmão é sim acometido de forma grave. Você veja, mesmo o câncer, ao longo do tempo de exposição, é uma das doenças, e hoje é uma preocupação mundial, até da OMS fez esse alerta. Existem regiões no mundo em que nós sabemos que o combate ao tabagismo cresceu muito, o número de tabagistas caiu e o câncer de pulmão continua aumentando. E hoje ainda é o tumor que mais mata no mundo. Por causa do ar, então. O ar é um dos principais fatores. Claro, tem multifatorial câncer, mas o ar hoje... Essa má qualidade do ar. A poluição no mundo inteiro é um dos fatores causadores do câncer de pulmão. Então, além do câncer de pulmão, o ar também pode causar AVC. A poluição pode... câncer de pulmão, doenças pulmonares várias, como enfisema. Por exemplo, fibrose pulmonar, que o pulmão para de funcionar, literalmente. AVC, acidente vascular cerebral, por isquemia, por obstrução das artérias pelas micropartículas que ficam circulando no sangue, doença coronariana, infarto. Estudos já mostraram que em necrópsia, estudos em cadáveres que morreram por doença coronariana, foram encontrados microplásticos dentro dessas artérias coronarianas. Então, está circulando no nosso sangue tudo isso aí que a gente respira e está suspenso no ar. É Doutor assustador. Rodrigo, eu fiquei curiosa agora, vendo você falar, eu fiquei curiosa por uma coisa. A gente estava conversando e você falou que também você trabalha com pesquisa. Existe algo que a gente, como o Flávio falou, que a Apvida tem essas iniciativas para os colaboradores, mas eu entendo que é também iniciativas para a gente como pessoa independente da empresa que a gente tiver. Sem dúvida. Como é que a gente, como cidadão, porque a gente está vendo esse assunto que é falado há tantos anos e agora realmente é uma realidade. Tem o que a gente possa fazer como cidadão pelo mundo em relação a isso? Nós estamos vivendo uma realidade, ponto. Como nós enfrentamos essa realidade? Essa é a questão, né? Então, assim, a empresa, a nossa organização, faz um trabalho muito bom com relação à preservação. E tudo que você já comentou aí, isso é imprescindível, a empresa cumpre isso aí muito bem, isso é importante para os nossos colaboradores, de fato. Mas eu como pessoa, você como pessoa, como que a gente enfrenta todos esses problemas no dia a dia? Porque nós já estamos vivenciando isso aí. Já é uma realidade. Então, de fato, o uso de máscaras hoje não está recomendável, mas há lugares muito poluídos que as pessoas utilizam máscaras frequentemente no seu dia a dia para trabalhar, por exemplo, para ir voltar do trabalho, porque você vai enfrentar, por exemplo, uma hora você vai pegar metrô, vai pegar ônibus, vai andar na rua, isso é inevitável, não tem como você não se mobilizar numa sociedade como a nossa hoje em dia. Então, acho que o uso das máscaras é uma coisa que sempre fica ali naquela questão, né? Tem indicação, não tem, mas a gente precisa também levar em consideração o que a gente faz. Não jogar o lixo adequadamente, né? Obstruir bueiro aí. Porque assim, a mínima atitude que a gente faz acaba lá na frente com outras pequenas atitudes das outras pessoas, milhões de pessoas aqui em São Paulo. Fica um problema grande, né? Se você dispensa o lixo de forma errada, por exemplo, se você deixa a queimada, você não apaga o incêndio, isso aí tudo fica suspenso no ar. Então, o comportamento de cada um de nós colabora para um todo da população. Vivemos em sociedade, né? O mundo é um só, então é responsabilidade de todos nós esse cuidado. Que, inclusive, dentro dessas políticas que eu apresentei aqui na empresa, muitas elas são voltadas também para os nossos clientes, né? A gente também tem várias preocupações de divulgar isso nas nossas redes sociais, justamente para, através desse bom exemplo, dessa boa conduta, trabalhar essa melhoria, né? Exato. Então, assim, é uma responsabilidade nossa como empresa, é uma responsabilidade da sociedade nossa como cidadão, né? Exato. Acho que a gente tem que estar todo mundo muito antenado a nossa responsabilidade para cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra, né? É verdade. E não só a gente falou aqui muito de São Paulo, porque a gente mora em São Paulo, mas nós temos, né,
Nordeste, o Norte. Então, onde quer que a gente esteja, que a gente tenha essa consciência de que a gente realmente está construindo o futuro e o futuro já chegou. Sem Né? dúvida. Então, essas atitudes conscientes, isso independe do lugar que a gente mora, do tipo de emprego que a gente Verdade. tem, da empresa que a gente está. É uma questão mesmo de sociedade para a gente viver num planeta melhor. Sim, os problemas já existem, é uma realidade, a gente sabe disso. Cabe a nós saber tratá-lo. Exato. verdade. E como melhor conduzi-lo, porque isso é inevitável. Já vivemos esse mundo. As né? nossas Esse mundo. atitudes. Já vivemos esse mundo problemático. Ok. Tão problemático como é. Verdade. Então, vamos focar nessas atitudes positivas, né, doutor? Pra gente Sem dúvida. evitar... Já que o futuro chegou, vamos tentar cuidar dele um pouquinho melhor. Vivemos Né? o futuro. Vamos cuidar do presente para o futuro ficar melhor. verdade, exatamente. É isso. Eu quero agradecer, doutor Rodrigo, a sua presença, as suas explicações aqui no nosso Vidãocast. Volte sempre. Muito obrigado, Obrigado, estou à Rodrigo. disposição, que eu agradeço a oportunidade Foi um de poder prazer falar para as receber pessoas. você. Eu que agradeço, muito Obrigado obrigado. também, Obrigado, Flávio. Lívia. Meu super co-host, volte sempre. Obrigado. Prazer. Obrigada a você que nos assistiu. Na descrição desse vídeo tem um link com uma pesquisa que você pode preencher para falar o que você está achando do nosso videocast e os assuntos que você quer ver aqui na mesa. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, ative o sininho e não esqueça, o nosso encontro é toda terça-feira. Até lá!